dizer também que nós não somos números, né? Nós não somos números de uma ação penal onde está tudo generalizado, né? Nós somos pessoas, são pais e famílias. Tem o Ezequiel, que tem 5 filhos, ele é o único provedor da família, ele permanece preso. Jaqueline, que é cuidadora da mãe com câncer, está presa. Seu José, que é casado, pai de 3 filhos, trabalhava 32 anos na mesma empresa, ele foi demitido e o valor do FGTS foi bloqueado. Também uma das coisas que aconteceram foram que as contas das pessoas foram bloqueadas, os bens foram bloqueados. Tem uma família que me procurou que foi vender a moto para poder botar comida na mesa, porque o marido era caminhoneiro e não tem como trabalhar. E a moto, o bem estava bloqueado e ela não conseguiu realizar a venda. Então, tem também o Tiago, que o filho acha que o pai morreu. Ele fica lá, o pai tem uma sala com antiguidades, ele fica lá lustrando os objetos do pai. E como que vai dizer que o pai não morreu se o pai está preso e ele não tem a vacina, a esposa não tem a vacina, não sabe, não conseguiu visitar o pai, não tem como. Como que tu vai provar para uma criança, né? Como o caso da Agnes ali, depois ela vai poder falar, e do irmão. Como que a gente vai provar que os pais não morreram, né? É a nossa palavra. As crianças viram nos noticiários as bombas caindo, o pai estava em Brasília. A notícia era um cenário de guerra. Aí tu vai explicar para o teu filho que não aconteceu nada naquele dia se o pai não voltou para casa. Lucas também, um pai dedicado e amoroso com a família. Douglas, mesma coisa, pai de 3 filhos. Tem o Lucas, que estava prestando um concurso público, que juntou todas as provas no processo e que permanece preso. Ele chegou depois ali e naquele cenário ali acabou, não sei, não sou advogada dele, não sei o que aconteceu de fato, mas ele comprovou no processo que chegou ali naquele momento e está preso até lá. Também tem uma criancinha pequena. Então, assim, eu presenciei também, numa das visitas familiares, um casal de idosos, bem idosos, que eles são casados há mais de 50 anos, eles nunca tinham ficado 6 meses sem contato, e ela, como não tinha todas as doses da vacina, ela fez a última dose e ela conseguiu finalizar o cadastro, e foi tão emocionante aquele momento de poder ver aqueles senhorinhos, eles ficaram abraçadinhos o tempo todo ali, matando a saudade. Então, é muito dolorido o que a gente tem vendo. Tem um estrangeiro também preso, de Portugal, que também tem filho menor. Tem esposas gestantes. Tem pais que o filho nasceu que não conheceu o seu filho. Tem pais que o filhinho começou a caminhar, mães, avós, que a criança começou a caminhar e todo mundo está perdendo, né? Essa fase. São 6 meses. O senhor de 72 anos que permanece preso, são 6 meses da vida dele que ele deixou de estar no convívio do lar. Não só ele, todos que estão presos ilegalmente e injustamente, que merecem um julgamento justo devido ao processo legal, o respeito às leis. E, para finalizar, já não sei se... Para finalizar, gostaria de dizer que, mesmo sendo tão acolhida nesse Congresso, por tantos parlamentares que honram seus votos, que não pensam só em seus interesses particulares. Por algum tempo eu tive muito medo do autoritarismo, e ele me calou, mas algo me fez refletir, me deu forças para hoje estar aqui nesse lugar e representando um papel tão especial e tão importante, que é de representar essas famílias. Eu sinto a mesma dor que vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o nosso amor pelos nossos vai prevalecer. E, unidos com o amor dos advogados, pelas leis que protegem os direitos fundamentais desses homens e mulheres que tanto acreditam em uma pátria livre. O que me trouxe essa reflexão foi um discurso que eu ouvi no Fórum da Liberdade, em que eu tive a oportunidade de ir com o deputado Marcel Van Hatten. Discurso proferido pelo vice-presidente de Porto Alegre, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e que diz assim, foi ele quem disse: eu vim dizer aqui com todas as letras ao STF, vocês não vão nos calar. E se tentarem nos calar, descobrirão que nesse país há pessoas que, pela liberdade, empenharão as suas vidas,
as suas fortunas e a sua sagrada honra. Eu espero verdadeiramente que esse discurso do senhor Ricardo, ele ecoe nos ouvidos de todos aqueles que experimentam o mesmo medo que outrora eu senti, e que seja impulsionador pela luta da tão sagrada liberdade. Nós não estamos pedindo privilégios, nós estamos pedindo o direito de defender e de ser defendido. Obrigada. Olha, Gabriela, Fernanda, Rita, muito obrigado. Minha solidariedade, nossa solidariedade aqui, como presidente eventual dessa comissão, como um cidadão cheio de limitações e imperfeições, mas eu quero manifestar minha solidariedade a você, a contribuição que você traz aqui a essa audiência pública, muito importante, e dizer que, pelo menos, por enquanto, você está tendo a voz aqui. Essa casa poderia fazer mais e nós vamos lutar para fazer, eu tenho certeza. Confio na sensibilidade dos nossos colegas aqui, capacidade de reflexão, para que a gente possa fazer mais. Mas, pelo menos, voz. Porque quantas vezes a gente viu você nesse corredor, indo gabinete, gabinete, tentando. Então, lhe peço desculpas por ter demorado tanto essa audiência pública, por não poder fazer mais. Se serve de consolo no momento que a gente vive, esses pedidos de autorização para ir para parto, de pessoas que estão com tornozeleira eletrônica. E eu tive a oportunidade também de visitar algumas pessoas assim, que estão passando por situações vexatórias, mas se serve de consolo, até parlamentar, até senador da República, eu não tenho vergonha de falar isso, mas é a verdade, tem que ser entregue a verdade, tem que pedir autorização para ir na Papuda, para ir na colmeia, ao chefe desse inquérito, para poder visitar. Olha a que ponto nós chegamos. República Federativa do Brasil. Agora, é bater de frente ou é inspirar naquela lista, naquele filme, A Lista de Schindler? Dois caminhos. Então, se tiver que pedir autorização, vamos continuar pedindo, porque essas pessoas, elas não estão esquecidas. Mas que está errado, está, e que o Estado Democrático de Direito precisa voltar, precisa, sim, nós vamos trabalhar no limite das nossas forças para isso. Não é a minha hora de fala, mas só corroborando com o depoimento dela. Todos esses casos de que ela citou, casos individuais de pedidos, de sofrimento, de quem está com câncer, quem precisa de doente, quem tem filho, quem não viu o filho nascer, eu convivi de forma muito pessoal e intensa com todas essas pessoas, tanto na Papuda quanto na colmeia, e continuo de forma intensa. Aquela imagem última que comoveu o Brasil da mãe, e as imagens que eu tenho dela, que são muitas, porque fui muito, e espero ir mais ainda, a colmeia, como elas ficam ali, naquela ala de convivência, onde você pode, onde nem os advogados eles deixam ir, só a advogada lá embaixo, mas eu subo lá a aula de convivência, Vossa Excelência esteve lá comigo. E assim, é assim, uma emoção absurda, assim, do ponto de vista, ela era uma das mais caladas, aquela senhora. E ela ficava tão próxima, mas ela exalava uma fé e uma confiança tão grande, porque o marido também estava preso, e eu sempre era pombo correio, porque eu levava recado de um para o outro. E no final, na hora da oração, Sandra, você que esteve lá tantas vezes, ela segurava com as duas mãos nesse braço meu aqui. E ela tinha muita confiança. E a gente, quando entra nessa sala de convivência, e na Papuda, senador Flávio, que está impedido também de visitar, até por
porque o Império não permite que ele visite, ele foi citado para não ir. Ele tem o sobrenome né? errado. É o sobrenome dele, não o deixa ir, né? Então, a força espiritual daquela gente. Quando elas cantam, parece que o teto da Papuda e da Calmeia vai voar. E quando cantam o hino nacional, senador Mourão, é como se eu nunca tivesse ouvido na minha vida coisa tão vibrante, tão forte, de quem confia ainda nesse país e na justiça de Deus. E na justiça de Deus. Por isso, tudo que ela está narrando, a maneira como ela compilou as coisas e colocou das violações, os nossos pactos, o pacto que nós temos, que o Brasil tem, que o mundo tem, o pacto de São José de Costa Rica, que está absolutamente violado, não existe, o nosso ordenamento jurídico está nas nuvens, na época da internet, deve estar, se existe, está na nuvem. Mas eu quero corroborar que eu convivi pessoalmente. Então, para algumas pessoas que aqui estão ouvindo uma narrativa de uma filha, e eu convivo com seu pai, tive com ele lá pela última vez, passei a tarde inteira lá cantando lá com os violões que eles estão fazendo, para mim é uma missão de vida, tirar o nome desses patriotas do SPC do crime, arrolados pelo crime de amar a pátria, de amar seus filhos, a sua fé, seus valores e seus princípios. Em dias difíceis, em dias que nós somos obrigados a ouvir que o STF agora é o poder político do Brasil, perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, nós, em que um ministro não tem medida, não tem trava na língua, viola até os seus próprios códigos, o dia é difícil para nós de todas as formas. Por isso, cada caso que você colocou, eu quero corroborar, embora não tenha nem escrito, nem é nem meu momento de fala, mas eu precisava fazer isso e falar dessa forma, até porque convivi com cada um deles. Muito obrigado, senador Magno Malta. Eu passo a palavra aqui, que me pediu, o senador líder da oposição aqui no Senado Federal, meu amigo, meu irmão, grande presente do povo do Rio Grande do Norte, para essa casa. E eu quero saudar a presença do pai dele, a quem eu tive a honra de cumprimentar mais cedo, de conhecer, de parabenizar pelo filho, que é o senhor Valério Djalma Cavalcante. Marinho. Seja muitíssimo bem-vindo a essa casa. Mais uma vez, gratidão. Senador Rogério Marinho, o senhor está com a palavra. Obrigado, senador Girão, obrigado pelas palavras generosas que Vossa Excelência profere nesse momento. Eu até peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada de desumanizar
àqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo nesse momento, e tantos como eles, que foram rebanhados como gado, que não tiveram os seus direitos respeitados, que foram todos colocados na mesma página, como se todos aqueles que depredaram, que barbarizaram, fossem o enorme número de prisioneiros que aconteceu naquele dia. Passado o episódio, no primeiro momento, até hoje não houve a individualização das culpas. Nós temos o direito, e vocês falaram aqui da OAB, utilizado como a arma contra aqueles que pensam diferente. Há 2 ordenamentos jurídicos no país. Um, para os que estão dentro de um espectro ideológico. Outro, para aqueles que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis. Aliás, hoje, nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que a condição individual ou pessoal não pode ser confundida com a institucional. Ora, quem guarda a Constituição brasileira atenta contra ela no sentido de que a magistratura não pode ter ação política partidária, é necessário que haja uma retratação do senhor ministro do STF. E a OAB não pode ficar impávida. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Não podemos achar que as coisas estão normais. O trabalho feito por alguns senadores aqui, a quem rendo a minha homenagem, especial o Girão, o Magno Malta, que tem feito da defesa das pessoas que foram levadas como gado à penitenciária uma missão de vida. Todos aqueles que aqui não estão, inclusive, mas que nos ajudam nesse desiderato dentro da condição de cada um, eu acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpra o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência, né, entre as ações dos respectivos poderes. Eu tenho tentado, dentro da minha condição de parlamentar e da responsabilidade de liderar uma oposição que é multifacetada, transmitir, sobretudo, a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, que sente, mais do que nunca, a necessidade de que esses fatos sejam elucidados, porque se aconteceu, foi permitido. E quem permitiu o fez por dissídio ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. E a CPMI, mesmo com todas as dificuldades, com toda
a condição que lá está armada, paulatinamente vai mostrando a inconsistência, a incongruência do que foi apresentado como uma narrativa oficial. Hoje, falar diferente é nadar contra a maré. Nós estamos terminando esse período agora, vamos ter um recesso de 15 dias, mas não há recesso para quem está preso, para quem está longe das suas famílias. Hoje meu pai veio me visitar. O nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal chama-se Djalma Marinho, que é o pai dele, meu avô. E eu me lembro, Magno, que naquela época, nos idos de 68, quando foi decretado o AI-5, onde o arbítrio realmente impediu que as pessoas se manifestassem, onde houve de fato censura no nosso país, foi fruto de uma ação do meu avô, que então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, impediu que um deputado de oposição fosse cassado porque falou no exercício do seu mandato. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. E o que nós vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar, porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata, como se fôssemos extrema-direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que dirá da extrema-esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não como um processo de tolerância, mas como um processo de imposição de atitudes. Vivemos tempos desafiadores. Mas a nós cabe, eminente presidente, temos a inteligência de fazermos o enfrentamento da maneira adequada. E você coloca com muita propriedade na sua fala: nós ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. E que a conivência, a concordância, a resignação, ela não vai levar a lugar nenhum. Todos nós podemos fazer a nossa resistência, mostrando os equívocos e apontando o caminho da tolerância, da normalidade, do restabelecimento do Estado de Direito. Aliás, me permita, democrático combina com a Alemanha Oriental, com Coreia do Norte, com todos esses ismos que eles chamam República Democrática, e geralmente é uma república totalitária de esquerda. Restabelecer o Estado de Direito, a normalidade democrática. E a sua voz, Gabriela, não tenha dúvida, está batendo forte aqui. Parabéns, viu? Conte comigo.